dia, pessoal! Hoje nós vamos ter uma aula de exercícios sobre relações trigonométricas, tá ok? Então, pegue lá a sua apostila, aula número 8, matemática E. Antes de nós iniciarmos o exercício, eu só quero falar com vocês rapidamente sobre algumas coisas que são bastante importantes, que são as fórmulas das relações trigonométricas, para vocês relembrarem. Então, nós temos a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Temos a fórmula da tangente, seno sobre cosseno, cotangente é o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Temos a fórmula da cossecante, é a razão inversa do seno, a secante inverso do cosseno. E temos as duas relações trigonométricas derivadas da secante ao quadrado e do cossecante ao quadrado. Outra coisa muito importante que vocês não podem se esquecer são os sinais de cada uma dessas relações dentro dos quadrantes, tá ok? Então, essas informações são bastante importantes para os próximos exercícios. Então, vamos lá. Pegue sua apostila na página 29, vamos resolver junto o exercício 8.11. Lá no exercício 8.11 foi dado a cossecante de x, que é 5/4, diz que esse ângulo está no primeiro quadrante e pede para você calcular o valor daquela expressão ali. Veja, na expressão ele tá dando ali para você a secante de x, tá? E a tangente de x. Então ele coloca duas coisas ali que você vai ter que calcular. Você precisa saber o que é a secante. A secante é o inverso do cosseno de x. E a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, isso aqui é importante você saber. Tá? Por quê? Então, você vai ter que calcular o seno e o cosseno para poder achar a secante e a tangente. Então, vamos lá. Ele deu para nós no exercício a cossecante de x. Nós sabemos que cossecante é o inverso do seno. Então, para achar o seno de x, é só você inverter a cossecante. Então, é 4/5. Então, nós temos aí já o seno de x, que é o inverso da cossecante. Tá certo? Nós temos o seno, para achar o cosseno, nós temos que utilizar a fórmula seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. É a única fórmula que relaciona seno e cosseno somente. Vamos substituir o seno e já elevar ao quadrado. Vai ficar 16 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isolo o cosseno ao quadrado de x, vai ficar 1 menos 16 sobre 25. Vou ter que fazer o MMC, vai ficar 25. Então, vai ficar aqui embaixo 25, vai ficar 25 menos 16. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é 9 sobre 25. Tiro a raiz dos dois lados, tenho que cosseno de x é 3/5. Primeiro quadrante, sinal positivo, não preciso me preocupar. Achei aqui o cosseno de x. Já tenho o seno e já tenho o cosseno, então eu consigo agora calcular o valor da secante e da tangente para poder resolver aquela expressão. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o valor da secante de x. Eu sei que a secante de x é o inverso do cosseno, então é só você inverter o cosseno, 5/3. Então, já temos aí a secante. Para calcular agora a tangente de x, você precisa do seno e do cosseno. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, você só substitui. O seno vale quanto? 4/5. E o cosseno vale quanto? 3/5. Divisão de fração, como é que a gente faz? Isso mesmo, repete a primeira, muda o sinal, inverte a segunda. Como eu tenho aqui uma multiplicação, posso simplificar o 5 com o 5. Então, a tangente de x vai ficar quanto? Tangente de x vai ficar 4/3.
Primeiro quadrante, não preciso me preocupar com o sinal, todos são positivos. Então, eu tenho aí a tangente e a secante. Então, agora eu consigo o quê? Resolver a minha expressão. Então, vamos lá. A expressão é 9 vezes secante ao quadrado. Quem é a secante? 5 terços. Ao quadrado vai ficar 25 sobre 9. Mais a tangente ao quadrado, que é 4 terços, ao quadrado vai ficar 16 sobre 9. Resolvo dentro do parênteses primeiro, então eu vou ficar com 41 sobre 9. Eu posso fazer o que aqui na multiplicação? Simplificar, então a minha resposta vai ficar 41. Essa é a resposta do exercício 8.11. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, pessoal, para o exercício 8.14 da UTF-PR. Esse é um exercício um pouco mais elaborado, tá? Ele exige alguns outros conhecimentos lá do Fundamental 2. Dá uma olhada aqui no numerador, se você percebe algo que você pode fazer aqui entre esses dois parênteses e aqui no denominador entre esses dois parênteses. Isso mesmo, isso aqui é diferença de 2 quadrados. Então, nós vamos começar por essa diferença de 2 quadrados. Então, vamos lá. Então, vamos escrever essa diferença de 2 quadrados. Em cima, vai ficar secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x. No denominador, eu repito esse primeiro parênteses, 1 menos seno ao quadrado de x, vezes, e eu vou ter aqui no segundo parênteses a diferença de 2 quadrados, cotangente ao quadrado de x, menos a cossecante ao quadrado de x. Então, tá aí. Tenho aí já a diferença de 2 quadrados, tanto no numerador como no denominador, tá certo? Bom, o ideal, quando ele pede para você reduzir expressões, é que você sempre transforme essas razões em razões mais simples, que são seno e cosseno. Então, é isso que nós vamos fazer. Secante de x, eu posso transformar no quê? Posso transformar em... Secante é 1 sobre cosseno de x. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, porque a secante é ao quadrado, menos... O que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno ao quadrado de x. E lá no denominador, eu vou fazer a mesma coisa. Só que aqui no denominador, nesse primeiro parênteses aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse primeiro parênteses aqui, ó. Esse primeiro parênteses aqui, 1 menos seno ao quadrado de x, ele tem alguma coisa aqui que a gente consegue fazer com ele. Se você relembrar, vamos aqui em cima, ó, fazer aqui em cima a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu vou isolar o cosseno de x. Vou passar para o outro lado lá, seno. Então, olha como é que vai ficar. 1 menos seno ao quadrado de x. Então, isso quer dizer o quê? Que eu consigo trocar o 1 menos seno ao quadrado de x, eu consigo trocar por cosseno ao quadrado de x. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer essa substituição. Então, aqui embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x, vezes. Abro o parênteses aqui. Agora, eu vou trocar a cotangente e a cossecante pelas suas razões. Cotangente é o inverso da tangente, então é cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. E a cossecante ao quadrado de x, ela é o inverso do seno, então eu vou colocar ali seno ao quadrado de x. Fecho parênteses. Então, agora eu consigo juntar as frações. Olha lá no numerador o que eu consigo juntar. Então, vamos lá.
Cosseno ao quadrado, né? 1 sobre cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x sobre cosseno, eu posso juntar numa única fração. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 menos seno ao quadrado de x, tudo sobre cosseno ao quadrado de x, porque eles têm o mesmo denominador. Embaixo, eu também consigo fazer algo parecido, ó, cosseno ao quadrado de x vezes, então eu consigo colocar numa mesma fração também, cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre seno ao quadrado de x, tá certo? Vamos arrumar esse 1 aqui que ficou estranho. Então, olha só, tá? Então, agora, o que eu consigo fazer? Dá uma olhadinha aqui no numerador. No numerador, vou marcar aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Vou colocar entre parênteses aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado de x, eu consigo trocar por, olha lá em cima, olha aqui, ó. Eu consigo trocar por quem? Por cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou fazer essa troca. Então, no numerador, eu vou ficar assim, ó. Vou ficar com cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Agora, aqui no denominador, o que eu posso fazer? Vou repetir aqui o cosseno ao quadrado de x vezes... O que é esse cosseno ao quadrado de x menos 1? Vamos dar uma olhadinha lá em cima? Então, vamos marcar aqui. Deixa eu marcar isso aqui para você entender do que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui, ó. Disso aqui. Então, eu vou aqui para cima, ó. Mesma coisa, relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Então, veja só. O que eu posso fazer ali, pessoal? Eu vou só apagar aqui para ter mais espaço. Então, veja. O que eu posso fazer ali? Eu posso isolar quem? Eu posso isolar o seno. Então, vai ficar assim. Seno ao quadrado de x vezes, não, igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que, se nós olharmos aqui, nesse parênteses aqui, ele está mostrando o contrário. Ele está mostrando o que para a gente aqui, ó? Ele está mostrando que o quê? Que é cosseno ao quadrado de x menos 1. Eu vou ter que inverter o sinal aqui. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1 aqui. Então, isso vai ficar menos seno ao quadrado de x vai ser igual a menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, agora eu posso fazer a substituição. Então, eu posso trocar por menos seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a troca ali. Então, em cima aqui, ó, vai ficar menos seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Agora, eu consigo fazer as minhas simplificações. Então, vamos lá. Então, eu consigo simplificar aqui, ó, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado. Então, vai ficar como aqui? Vamos trazer aqui para o lado. Então, eu vou ficar com y igual a 1. Vamos ver o que vai acontecer no denominador. Repete o cosseno ao quadrado de x. E o que vai acontecer aqui dentro desse parênteses? Eu também vou simplificar, ó, seno ao quadrado de x com seno ao quadrado de x. Então, sobra só o menos 1. Então, como é que eu faço? Vai ficar y igual 1 sobre menos cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Nós sabemos que o inverso do cosseno é o quê? É a secante de x. Então, nós temos aí que o valor da expressão é menos secante ao quadrado de x
que é a letra A. Bom, pessoal, então eu vou passar para vocês aqui alguns exercícios, tá certo? Dá uma olhadinha ali. Então, para praticar, eu estou passando para vocês o 8.6, o 8.9 da página 28, o 8.10, o 8.12, o 8.13 da página 29. Qualquer dúvida, você pode me chamar pelo WhatsApp ou pelo Google Class, né, que a gente tem usado na escola, tá certo? Um beijo, bom estudo para vocês, até a próxima.